Livro de Isaías, capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, em quem se compras a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas o guardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, é o Espírito, aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por concerto do povo e para a luz dos gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor, as imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e as novas eu vos anuncio, e, antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor, desde o início da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas, seus habitantes. Alcem a vós o deserto e suas cidades, com as aldeias que Quedar habita, exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Daem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá como um homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio, e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto. E a todos assolarei, e juntamente devorarei. Os montes e outreiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e lagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los em caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. As coisas lhe farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição. Vós sois nossos deuses, surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro? A quem envio? E quem é cego, como galardoado, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não guardas ainda que tenha nos ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agrada dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado, saqueado, todos estão alaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres, são postos por presa, e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz, resistiu. Quem é entre vós que ouça isso, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira, e a força da guerra, ele pôs labaredas em redor, mas nisso não atenderam e os queimou.
mas não puseram nisso o coração. Capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, o Jacó é que te formou, o Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fosses precioso aos meus olhos, também fosses glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá e ao sul, não retenhas, trazeis meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto? E fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresentem suas testemunhas para que justifiquem e para que se ouça e para que se diga a verdade. Vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creias e entendas que eu sou o mesmo que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. É Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, e que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Então estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo? Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocastes a mim, o Jacó, mas te cansaste de mim, o Israel. Não me trouxe o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios. Me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecadores e me cansaste com as tuas maldades. E eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não me lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou, os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanarei
os maiores do santuário, e farei de Jacó um anatema e de Israel um opróbrio. Capítulo 44. Agora, pois, ouve o Jacó, servo meu, e tu, eu Israel, é quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, o Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei a água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: Eu sou do Senhor, e aquele que se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor: O Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. A quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante a mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombrei, nem temais, porventura, desde então, não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciarei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo as suas mesmas testemunhas. Nada vem, nem entende, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são dentre homens. Ajunte-se todos e levante-se, assombrarão-se e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, e emprega a almagra, e aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e se esforça-se contra as árvores do bosque, planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso, se aquenta e coze o pão, também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem da escultura e ajoelha diante dela. Metade queima com a outra metade. Come carne, assa e farta-se também, se aquenta e diz: Ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela, e se inclina, e lhe dirige a sua oração, e diz: Livrai-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabe, nem estende, porque eles se untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entenda. Em nenhuma deles toma isso a peito, já não tem conhecimento nem entendimento, para dizer metade. Queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, e seu coração enganado, e desviou de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há maneira na minha mão direita. Lembre-se dessas coisas, o Jacó, tu
o Israel, porquanto és meu servo, e eu te formei meu servo, és o Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaça as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantais alegre, vós, os céus, porque o Senhor fez isso. Exultai-vos as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com jubilo, também vós, bosques, e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de maneiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás para sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém se edificada, e ao templo afunda-te. Capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu assoltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel. Meu leito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, e ainda não me conheceste. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há um Deus, eu te cingirei, e ainda tu não me reconheces, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente de fora de mim, não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Destilai-vos, céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, e abram-se a terra, e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente, eu, o Senhor, as criarei. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos, de barro. Porventura dirá o barro, ao que formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, e à mulher que dás a tua luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca de obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e todos os exércitos dei as minhas ordens. Eu os despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e voltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deverás Deus em ti, e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente tu és Deus, que oculta o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão, e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta
o que fabricam imagem, mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não serei envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, e o Deus que formou a terra, e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum, escuro da terra. Não disse às descendências de Jacó, buscai-me em vão, eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos e tomai conselhos de todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou, porventura? Não sou eu, o Senhor? E não há outro, Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim juntará toda a língua. De mim se dirá, deverás no Senhor, a justiça e a força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel.